Andando em sintonia com Deus e com a natureza, nós devemos ensinar isto para os novos discípulos, os que estão começando a caminhada cristã. Deus não briga com a natureza. Andar com Deus não significa você transgredir as leis da natureza. Nós temos um corpo humano que depende de ar, que depende de água, que precisa de alimento, que precisa de trabalho, que precisa de descanso, e nós temos que administrar o tempo. Nós somos limitados no tempo. Não temos o tempo todo que a gente quer. A nossa limitação física nos diz que nós temos energia para um certo tempo durante o dia, mas nós temos que respeitar o período necessário para o repouso noturno, o descanso. Isso precisa ser observado, mesmo para quem está vivendo em espírito e servindo a Deus de todo o coração. Deus não briga com a natureza. Nós temos que ensinar que não podemos transgredir as leis da natureza. Nós não podemos trabalhar 24 horas por dia. Ninguém vai conseguir. Você pode tentar um dia, dois, daqui a pouco você vai cair numa estafa, um cansaço, pegar alguma doença. Eu já tentei isso na minha vida, fazendo 2 cursos de tempo integral ao mesmo tempo. É claro que eu faltava aqui, ia para lá, faltava lá, vinha para cá, e virava noites e tal, e fim de semana direto. Claro que não aguentei. Em algum momento o corpo deu sinal e mostrou que não dava para continuar daquela maneira. Nós precisamos aprender isto. O corpo precisa estar de acordo com as leis da natureza. Foi Deus quem criou as leis da natureza. E a vida espiritual não consiste em negar as leis da natureza, consiste em negar as vontades do nosso eu. Por exemplo, deixar de comer carne não é uma coisa tão ruim assim. Muitas pessoas deixam de comer carne e vivem, sobrevivem e até ganham mais saúde. Eu estou citando um exemplo. Deixar de beber álcool, bebidas alcoólicas, não é ruim. A gente consegue. Deixar de dormir, ninguém vai conseguir. Nós precisamos de nos alimentar, de descansar, mas precisamos trabalhar também, exercitarmos a nossa força física. Nós precisamos de estar em equilíbrio. A vida espiritual também tem um equilíbrio. Você não vai conseguir pregar o dia inteiro, todo dia, agitado também. Eu já tenho essa experiência de que a gente não vai muito longe, não vai conseguir sobrecarregar o corpo. Não, mas é bom, vamos orar, vamos jejuar um monte de dias. Eu já vi muitos irmãos que tentaram jejuar muito e não conseguiram. Não é tão fácil assim. Transgredir as leis da natureza não é uma coisa boa. Deus quer que haja equilíbrio. Porém, a gente precisa trabalhar também, se esforçar também, se dedicar também, amar os irmãos, visitar os irmãos, buscar o Senhor, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, evangelizar pessoas, dar culto a Deus, treinar isso, treinar aquilo, trabalhar. Nós precisamos também fazer todas essas coisas com um certo equilíbrio. Nada melhor do que a gente ter uma liderança, alguém que nos ajude, nos avalie. Nós precisamos de uma avaliação para podermos saber como nós estamos indo. Alguém vai dizer que nós estamos exagerando aqui ou estamos falhando acolá. Nós precisamos de alguém que faça uma avaliação. Todos cristãos precisam de um líder. Eu acho muito interessante o Salmo 104, atribuído supostamente a Davi,
que fala em bendizer ao Senhor como Criador, porque Ele é maravilhoso na obra da criação. Os céus, como Ele fez a terra com a atmosfera e o espaço sideral, Ele põe os seus anjos como ventos e os seus ministros como labaredas de fogo, ou seja, no reino espiritual, Deus enche o universo com anjos e obras que Ele fez e faz no mundo espiritual. Nossos olhos não enxergam, mas aqui na terra, Deus trabalhou com muito capricho. Todos os detalhes dessa terra, Deus trabalhou. Ele lançou os fundamentos da terra para que ela não vacile. A terra gira no espaço e a gente sabe que ela tem uma estabilidade dada por Deus. O salmista diz que Deus cobriu essa terra com água, vestiu essa terra com água no dilúvio, depois espantou as águas, elas escorreram, formando os vales e depressões da terra, e o peso dessa água elevou os montes, e assim a terra que era mais plana antes do dilúvio se tornou uma terra muito emocionante, interessante com a topografia. As variações da topografia. Existem montes que são muito altos, existem vales que são marcantes, existem buracos na terra que se encheram de água e formaram lagos, lagoas e mares profundos. Tudo Deus fez com muito gosto e carinho. E é interessante, os montes se elevaram, os vales desceram, com a força das águas do dilúvio, porque Deus fez isto e estabeleceu então as águas niveladas onde elas devem estar. Deus também providenciou, o Salmo vai tratando de tudo isso, que a terra infiltre as águas da chuva e, por capilaridade, essas águas subam para formar as nascentes, que depois vão formar os rios, que vão descer. Rio não sobe, rio só desce. E esses rios vão trazer vida, irrigação, vão trazer muita coisa boa para toda a criação, os animais, as plantas, a humanidade. E os animais vão aproveitar toda essa obra da criação bonita e vão embelezar a natureza e assim vão dar condições ao ser humano também de trabalhar, fazer a sua parte, plantar, produzir, tirar da terra o alimento. Tudo isso é obra de Deus. O alimento vem da terra, não é do supermercado, não. Não é, na farmácia. Os alimentos vêm da terra. Deus criou a terra e apropriada para a gente agricultar, plantar, usar. E tudo isso Deus fez de uma forma maravilhosa. Criou um habitat específico para cada espécie de animal. Deus providenciou tudo isto para que a natureza fique bem, funcione bem, toda a natureza louve a Deus. E o ser humano tem a oportunidade de trabalhar. E aí o salmista declara, extasiado no versículo 24, que variedade, Senhor! Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas o Senhor fez com sabedoria, e a terra está cheia das tuas riquezas. E fala, e vai continuando, o salmo é longo, fala das obras espirituais, da glória do Senhor, do poder de Deus que se manifesta através do trovão, furacões e terremotos e vulcões. Deus continua manifestando o seu poder para que os seres humanos se voltem para Deus. Hoje nós vivemos uma época difícil, quando há uma seca,
procuram uma explicação científica, mas não se voltam para Deus. Quando Deus manda uma chuvarada sobre o sul do Brasil, por exemplo, há uma exploração política, econômica, esperteza, interesses, há pessoas que sucumbem, mas, de modo geral, ninguém se volta para Deus para perguntar: Senhor, por que o Senhor fez isto? Quando, ao contrário, vem a seca, e essa seca traz queimadas, e a situação fica difícil no país, as pessoas procuram explicação para adorar o Santo El Ninho, a Santa Laninha, mas não se voltam para Deus. E assim por diante, quando vem um tsunami, vem um furacão, um ciclone, as pessoas não se voltam para Deus. É interessante isto. E Deus vai continuar a agir assim, de acordo com Amós 4, versículo 12, manifestando o poder tremendo nas forças da natureza. Então você pode esperar que o clima vá variar bastante. Vem muita seca, mas vem muita chuva, vem trovões, raios, e vem também terremotos e furacões. Tudo Deus vai fazer acontecer para sacudir a terra, no intuito de os seres humanos se voltarem para Deus. Você está louvando a Deus, engrandecendo o Senhor? Ensine isso para os filhos. Não deixe os filhos aprender na escola que teorias infundadas, não comprovadas, enchem a cabeça das crianças e desviem a mentalidade das crianças de um Deus criador e sustentador do universo. Honre ao Senhor, fale dessas coisas em sua casa, compartilhe com seus discípulos dessas grandezas de Deus na natureza. Honre, engrandeça ao Deus da natureza. Glorifique esse Deus que é Senhor de todo o universo.